Fala, guerreiro! Chegamos! Questão de número 35, última questão da prova da Escola de Aprendizes Marinheiros, ano de 2019, caderno amarelo. Professor Fabrício Benayon, quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que colaboraram, participaram, mandando elogios, comentários, força, curtiram. Gostaria de deixar aqui um agradecimento em especial ao professor Davi Oliveira, do canal Física 2.0, pela força, pelo apoio e tem me dado até aqui. E gostaria também de deixar aqui já anunciado a nossa contagem regressiva já para o próximo final de semana. Tá bem especial, estou preparando um material muito legal para vocês, para a gente garantir essa farda. Então vamos lá, galera, a leitura da última questão. Considerando os conjuntos N, Z, Q e R, coloque V, verdadeiro, ou F, falso, nas sentenças abaixo, assinalando a seguir a opção correta. Bom, então já sabemos. Antes de ir para a questão, vamos ao nosso resumão. Então, galera, é o seguinte, eu vou fazer um resumo aqui com vocês, para não ficar muito extenso, apenas de conjuntos numéricos, e na própria questão eu já vou falando um pouquinho das operações, relembrando aqui com vocês, ok? É o seguinte, vamos lá. Ele chama aqui de N, Z, Q e R. Lembrando, o que são esses conjuntos? N é o conjunto dos números naturais, representado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Conjunto Z é o conjunto dos números inteiros, que são os negativos, né? Vem lá do menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Conjunto Q é o conjunto dos racionais. E que conjunto é esse? Esse conjunto contempla todos os números fracionários, decimais, naturais e inteiros. Tá? Daqui a pouco a gente vai olhar aqui nesse esquema de diagramas. E finalmente o conjunto dos números reais. E o que é o conjunto dos números reais? É a união. Você vai juntar dois conjuntos. Os racionais, aqueles que podem ser expressos por meio de uma fração, e o conjunto dos números irracionais, ou seja, aqueles que não podem ser expressos por meio de uma fração. Então são exemplos de números irracionais. O π, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de qualquer número que não seja exata, vai ser um número irracional. Ou seja, ele vai possuir infinitas casas decimais sem período, ou seja, sem ter uma sequência de números que se repete periodicamente. Muito bem. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é essa nomenclatura, digamos assim, né? Essa simbologia desse asterisco aqui em cima do conjunto. O que significa esse asterisco, Fabrício? Ele retira o zero do conjunto. Então, por exemplo, o Z asterístico é o conjunto Z sem o zero. Então, ele vem do menos infinito, menos 2, menos 1, 1, 2, 3. Então, esse conjunto não tem o zero. E aqui na definição não tem zero, porque B representa o denominador. E observe que denominadores não pode ser zero. Muito bem. Aqui eu tenho um esquema de diagramas que representa bem essa noção. Então, a gente tem um conjunto dos números naturais. Todo número natural é um número inteiro, todo número inteiro é um número racional. Agora, observe que há uma distinção. O que é racional não pode ser irracional e vice-versa. Lembrando, irracionais são números que não podem ser expressos como números na forma fracionária. Já os racionais são todos aqueles números que podem ser expressos na forma de uma fração. A união desses dois me dá o conjunto dos números reais. Para fechar aqui a nossa revisão, chamar a atenção para os subconjuntos dos números inteiros que nós vamos precisar aqui. Seguinte, esse conjunto aqui, o Z, com um maisinho aqui embaixo, ele é o conjunto dos inteiros não negativos. Por que não posso chamá-los de inteiros positivos, Fabrício? Porque observe que você tem o zero. E o zero, ele não é um valor positivo. Então, aqui eu tenho os não negativos, que são os positivos e o zero. De forma análoga, aqui eu tenho os inteiros
não positivos, porque, novamente, você tem os negativos e o zero. Observe que se eu quero... deixa eu só completar aqui, ó. Se eu quero falar dos inteiros positivos, eu tenho que retirar o zero desse conjunto. E a gente já sabe, para retirar o zero, é só colocar um asterisco aqui em cima. Fechou? Beleza? Então, vamos à nossa questão. Ele pede para você julgar em verdadeiro ou falso e, em seguida, assinalar a sequência correta. Então, muito bem. Observe que na primeira ele coloca naturais asterisco, ou seja, a gente está falando desse conjunto sem o zero, ou seja, a partir do 1. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Interseção. O que é essa interseção, Fabrício? Interseção é você pegar os elementos comuns dos dois conjuntos. Então, eu estou observando a interseção, ou seja, os elementos comuns do conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, sem o zero, com os racionais. Pô, galera, observa o seguinte, todo número natural também é racional. Então, você vai observar que a interseção é exatamente o conjunto dos números naturais. Olha aqui, ó, dos naturais, asterisco, né? Porque eu retirei daqui o zerinho. Então, observe que a interseção entre o conjunto dos números naturais não nulos, tá aqui, o zero está aqui dentro também, do conjunto dos números naturais. À medida que eu retiro o zero, pum, retirei do zero daqui e, claro, do conjunto dos números racionais. Então, observe que a interseção, ou seja, os elementos que são comuns entre os naturais não nulos e os racionais é exatamente o conjunto dos números naturais não nulos. Então, essa sentença ela é verdadeira, ok? Beleza, vamos para o próximo item. Inteiros, retirando deles os inteiros não positivos. Repetindo, inteiros, retirando dos inteiros os inteiros não positivos. Está aqui, ó, os inteiros não positivos são o menos 3, né, menos infinito, aí vem menos 3, menos 2, menos 1 e o zero, tá certo? Os não positivos. Então vamos pensar aqui, olhando para o conjunto Z. Se eu retiro do conjunto Z os inteiros, aqui, os inteiros não positivos, ou seja, os negativos e o zero, olha o que vai acontecer. Eu vou retirar do zero em diante aqui para o lado negativo. O que sobra? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5. E aí, olha o que ele escreveu. Que isso aqui são os inteiros não negativos, ou seja, incluiu o zero. Não é? Porque à medida que nesse conjunto, que é o conjunto formado pelos negativos e o zero, quando eu retiro de Z, olha aqui, ó, eu vou retirar o zero, olha aqui, ó, a partir daqui. Daqui para cá são os inteiros não positivos. Retirei. O que sobrou? 1, 2, 3, 4. E esse conjunto, ele tem o zero. Então, na verdade, o que está errado aqui? Ó? Na verdade, quando eu faço essa operação, tem que ser os inteiros positivos e aqui ele colocou, né, os inteiros não negativos. Então, observe que isso é uma pegadinha, enganou muita gente, tá? Então, esse item é falso. Então, é um detalhe aqui, né, que a gente às vezes acaba deixando passar e embarca na questão. Muito bem, para finalizar, reais unidos com os inteiros. Galera, isso aqui fica fácil, né? Os reais são todos os números que nós temos, né? Então, se eu vou unir com qualquer conjunto que está dentro dele, eu vou ter o mesmo conjunto. Então, aqui também está errado, porque isso aqui, na verdade, deveria ser os reais. E, portanto, aqui é falso. Sendo assim, se você observar, a sequência correta se apresenta na letra C da questão, VFF. Galera, novamente, eu gostaria de agradecer muito o apoio de vocês, aí o envolvimento com a resolução da prova da Escola de Aprendizes Marinheiros, ano de 2019, e reforçando aqui o nosso compromisso de que no próximo final de semana iniciamos a nossa contagem regressiva. Um forte abraço e até lá, senhores!